Vamos lá falar um pouquinho sobre câncer de esôfago. Esse slide aqui inicial resume muito do que a gente vai falar, então um dos slides mais importantes da minha aula. Então, tem várias questões aqui da sua prova de residência neste slide. Vamos lá, presta atenção. Ó. Em relação aos fatores de risco, né? Quando a gente fala em câncer de esôfago, existem uma infinidade de tumores de esôfago. SEC, adenocarcinoma são os dois principais, mas existe tumor neuroendócrino, existe GIST, existe leiomiosarcoma. Nessa aula, a gente vai se restringir ao carcinoma espinocelular, ao SEC, e o adenocarcinoma. Os fatores de risco desses tumores são diferentes um do outro. Pacientes com SEC normalmente são pacientes tabagistas e ou etilistas, ou que costumam ingerir bebidas muito quentes. Também tem relação com o HPV, né? Principalmente subtipos 16 e 18. Também acalásia e tilose palmoplantar, que é uma doença genética autossômica, tá? Então, tem essa característica hereditária. Pacientes com tilose têm uma hiperqueratose na palma da mão, tá? Eles têm risco aumentado de desenvolvimento de carcinoma espinocelular. Já os pacientes com adenocarcinoma, normalmente são pacientes obesos, né, pacientes que têm refluxo gastroesofágico. Então, pacientes tabagistas, lembrando que o tabagismo também é um fator de risco importante para desenvolver adenocarcinoma de esôfago, e podem usar bifosfonados. Né? Então, o uso de bifosfonado de modo crônico está relacionado com o surgimento de adenocarcinoma de esôfago. O SEC normalmente são tumores mais proximais, aqui proximal ou no esôfago médio. Já o adenocarcinoma são tumores mais distais, tanto que lá no final da aula a gente vai estudar a classificação dos adenocarcinomas, que é a classificação de Sievert. Então, para a gente ter uma ideia, os adenocarcinomas normalmente surgem aí até nos 5 centímetros distais do meu esôfago. E aí ele pode surgir na transição esôfago-gástrica ou até subcárticos, que são os tumores propriamente gástricos. Os pacientes, eles têm um sintoma muito comum, né? Então, eles começam com disfagia. E lembra da aula de acalásia? Os pacientes têm uma disfagia abrupta, rápida. Então, o paciente chega com disfagia há 3 meses, 6 meses. Ele está com perda ponderal, pode ter melena, hemorragia digestiva alta, porque ele tem um tumor, uma lesão ulcerada crescendo no esôfago. Um diagnóstico diferencial são todas aquelas patologias que a gente já estudou que podem cursar com disfagia, seja acalásia, uma estenose péptica, um divertículo faringoesofágico, um divertículo de Zenker, um divertículo epifrênico, um divertículo de esôfago médico por tração, membrana, enfim, todos os diagnósticos diferenciais que cursam com disfagia é um diagnóstico diferencial do câncer de esôfago. Em relação ao diagnóstico, ele é feito com endoscopia. Uma diferença básica. Quando eu suspeito de um SEC, normalmente eu acabo fazendo uma endoscopia com cromoscopia com Lugol. Lembrando que aquelas áreas iodonegativas são suspeitas para carcinoma espinocelular, eu tenho que biopsiar essa área. Obviamente, se é um tumor ulcerado, grande, eu nem preciso fazer a cromoscopia com Lugol. Já no adenocarcinoma, não. O que a gente usa mais modernamente é a endoscopia com cromoscopia e magnificação de imagem. Então, a gente tem como se fosse um microscópio dentro do meu endoscópio. E aí eu consigo ter uma maior acurácia para diagnosticar principalmente as lesões precoces. Beleza? Em relação ao estadiamento, ele é diferente. Então, eu fiz o diagnóstico do câncer, o próximo passo é estadiamento. O estadiamento ele é feito, tomografia de pescoço, abdômen e pelve, tá? Para todos, tanto SEC quanto adenocarcinoma. Se for precoce, eu posso pedir uma ecoendoscopia para avaliar a profundidade de invasão do meu tumor. A ecoendoscopia também serve para avaliar linfonodos regionais, às vezes eu biopsio o linfonodo regional para ver se é suspeito ou não, isso mais raramente, tá? Mas ela também serve para isso. PET-CT para todos, tá? Então, PET-CT para todos, obviamente que eu vou pedir o PET-CT se eu fiz a minha tomo de tórax, abdômen e pelve e pescoço e esse meu paciente não tem meta à distância. Se meu paciente tem metástase à distância, não adianta fazer o PET-CT, porque o PET-CT serve para quê, pessoal? O PET-CT serve para eu identificar metástases ocultas. Então, muitas vezes eu tenho um linfonodo que eu não sei se é acometido ou não. Quando ele brilha no PET-CT,
ele passa a ser suspeito para acometimento metastático. Então tem metalinfonodal, o PET-CT é muito mais sensível. A laringotraqueobroncoscopia eu deixo só para o SEC. E por que eu faço laringotraqueobroncoscopia para o SEC? Porque é um exame para eu avaliar invasão da traqueia. Lembra, os SEC são tumores mais proximais, de esôfago médio ou esôfago proximal. No esôfago médio e esôfago proximal tem íntimo contato com a traqueia. E aí eu tenho que avaliar se o tumor está ou não invadindo a traqueia pela laringotraqueobroncoscopia. A gente vai ver que um dos critérios de ressecabilidade do tumor de esôfago é se ele está invadindo a traqueia, a coluna ou a aorta. Se ele invade a traqueia, a coluna, a aorta, eu não consigo ressecar esse tumor. O paciente vai ter que ir para o tratamento paliativo, tá? E uma outra causa que a gente faz a laringotraqueobroncoscopia é que os pacientes com SEC, eles têm risco aumentado de tumores do trato aéreo digestivo, porque normalmente são pacientes tabagistas. Lembrar, câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, câncer de traqueia, ele está relacionado com tabagismo. E aí eu faço a laringotraqueobroncoscopia pelo critério de cancerização de campo. Uma vez que o paciente tem um SEC de esôfago, ele tem uma chance aumentada de ter SEC em toda a cavidade oral, orofaringe e também na via aérea. Beleza? Então lembre-se da cancerização de campo, que é um termo muito utilizado e pode cair na sua prova, tá bom? Ó, um exemplo aqui de um paciente meu. Eu tenho um paciente, esse tinha mais ou menos 50 anos, e aí a gente fez endoscopia e viu essa lesão, ó, ulcerada, grande, friável, sangrando no esôfago médio, ocupando aqui mais ou menos 30% da luz do esôfago. Biopsiei, veio um carcinoma espinocelular. Uma coisa importante, onde que eu biopsio? Normalmente não biopsio aqui no meio, porque eu até posso biopsiar também, mas se eu biopsiar no meio, tem uma chance grande de vir necrose. Então, eu normalmente tento biopsiar na borda, na transição aqui, para ver epitélio normal e ver epitélio aí do câncer, para ter certeza que é um carcinoma espinocelular, ver células escamosas aí. Bom, lembrando que se é um carcinoma espinocelular, se eu tenho suspeitando, principalmente aqueles pacientes que têm acalase, lembra que tem risco aumentado, eu acabo lançando mão da cromoscopia com Lugol, tá? Então, a cromoscopia com Lugol identifica áreas iodonegativas, como essas áreas aqui, que são áreas suspeitas para tumores precoces de esôfago, principalmente para os carcinomas espinocelulares. São áreas com alto metabolismo glicolítico e por isso elas não coram o Lugol. Bom, fiz a biópsia, vou estadiar. Veio um carcinoma espinocelular, vou estadiar agora. Tomografia de pescoço, tórax, abdômen e pelve. Bom, fiz a minha tomografia, o tórax estava normal, né? Mas o fígado pode vir cheio de metástases. Esse daqui é só uma imagem só de demonstração, mas a metástase do fígado é como? É igual a do câncer de cólon, né? São lesões hipoatenuantes. No meu paciente, no caso, ela veio normal, tá? Então, esse paciente veio com sem meta hepática. Então, veio uma tomografia de pescoço, tórax, abdômen e pelve normal. O próximo passo, eu pedi um PET-CT. E aqui é uma imagem de PET-CT, você tem que saber isso para a prova, ó. E aqui o PET-CT veio com algumas lesões, alguns linfonodos acometidos no mediastino, ó. Então, tem a lesão aqui e alguns linfonodos no mediastino. Então, esse paciente é linfonodo positivo. Beleza, isso já vai guiar o meu possível tratamento para ele. É extremamente importante a gente saber se o paciente tem ou não linfonodo suspeito para acometimento metastático, beleza? Metastático com metástase linfonodal. E por fim, por ser um SEC, eu faço uma laringotraqueobroncoscopia. Então essa aqui, ó, eu vejo uma traqueia normal, regular, talvez um pouquinho abaulada aqui, mas não tem invasão grosseira. Então não tem invasão da traqueia, tá tudo bem, eu posso continuar operando, né? Então lembrar que o esôfago fica aqui posterior à traqueia, e às vezes uma lesãozinha pode abaular, mas não tem invasão. Se eu tenho invasão da traqueia, poxa, o paciente vai para o tratamento paliativo. E para que isso serve? Para ter um estadiamento mais correto do meu paciente. Então o estadiamento é TNM, né? Tumor, linfonodo, e M se tem metástase ou não distante. Eu preciso decorar o do tumor de esôfago? Não, tá? Dificilmente vai cair na sua prova o estadiamento do tumor de esôfago. Eu já vi caindo
câncer de cólon, é super importante, você tem que lembrar, tem que decorar. E se você quiser ter um diferencial, lembre-se de estômago. Já caiu algumas vezes, esse ano caiu inclusive, se eu não me engano, na prova da USP, tá? Mas dificilmente vai ser cobrado de esôfago. Só para a gente ter um overview. Um T1 é que invade até a submucosa, tá? Um T2 invade a muscular própria. Um T3 invade a adventícia do esôfago. Um T4, aí o T4A, é quando invade estruturas ressecáveis, por exemplo, a pleura. E um T4B é quando invade estruturas irressecáveis, beleza? Esse é o estadiamento T. N, lembre-se, N negativo, não tem linfonodo, N positivo com linfonodo acometido. E M0 sem metástase à distância, seja carcinomatose, seja metástase hepática, seja metástase pulmonar, ou M1 com metástase à distância. Ó, questão aqui do SURSE de 2024. Eu tenho um paciente de 82 anos, alcoolista e tabagista há 60 anos, hipertenso diabético, portador de DPOC, sem história prévia de disfagia, é submetido a endoscopia digestiva alta que revelou lesão de 13 milímetros de diâmetro a 27 centímetros da arcada dentária superior. O estudo anatopatológico de fragmentos biopsiados mostrou carcinoma espinocelular. A lesão não causa redução do lumen esofágico. Em relação ao estadiamento do paciente, a melhor opção a realizar é o quê? Tomografia de tórax e abdômen, beleza. PET-CT, beleza. Ultrassom endoscópico, posso até realizar para ver se é uma lesão passível aí de ressecção, né? Porque é uma lesão pequena de 13 milímetros. Broncoscopia, então tá bom. Aí faltou pescoço, né? Faltou pelve, mas é uma alternativa boa. Vamos lá ver a alternativa B. Tomografia de crânio? Não, né? Não faço tomografia de crânio para estadiar câncer de esôfago, então risquei. C. Tomografia de tórax e abdômen, beleza. Ressonância magnética de crânio? Não, muito menos. E D. Tomografia de crânio também não. Então, questão fácil é do SURSE, lembrar do estadiamento dos exames que a gente pede no câncer de esôfago, principalmente no SEC, lembrar da broncoscopia. E por que é importante a gente ter uma noção dos tratamentos do estadiamento do câncer de esôfago? Porque a gente vai conseguir indicar o melhor tratamento para o paciente. Isso daqui muitas vezes é cobrado. Então, o tumor que é restrito à mucosa, um T1A, e sem linfonodos, é passível de tratamento endoscópico. De preferência, sempre que possível, eu vou indicar o ISD, que é a dissecção da submucosa. Eu posso indicar a dissecção da mucosa, né, ou a mucosectomia, mas sempre de preferência eu vou indicar o ISD porque ela vai um pouco mais profundo. E aí os critérios para ressecção endoscópica são T1A, bem diferenciado, ausência de invasão linfovascular perineural, e se é um T1A, ele é restrito à mucosa, tá? Tem indicações expandidas, que é quando é um SM1 a menos de 200 micras para SEC ou menos de 500 micras para adenocarcinoma, mas isso daqui do final, aqui embaixo, é muito específico, nunca vi caindo em nenhuma prova. Eu coloco aqui só porque a gente vai mais a fundo realmente, mas isso aqui é bastante específico, tá? Lembre-se só dos critérios clássicos, que é o bem diferenciado, ausência de invasão linfovascular perineural, restrita mucosa, que é um T1A. Por definição, ele não vai ter meta linfonodal se ele tem todas essas características. E aí você pode fazer um ISD ou até uma mucosectomia, de preferência o ISD para esse paciente. Agora, se o tumor ele é restrito à submucosa, ou seja, é um T1B N0, eu posso fazer uma esofagectomia upfront. O que significa esofagectomia upfront? Upfront é sem neoadjuvância prévia, tá? Então, T1B N0 é uma esofagectomia upfront. Agora, os outros tumores ressecáveis, T3 ou T4A ou N positivo, normalmente vão para a neoadjuvância antes da cirurgia. Mas vai perguntar assim, Felipe, e o T2? O T2N0, cadê? O T2N0 é, sim, uma briga também em congresso, pessoal. Tem gente que indica upfront, tem gente que indica neoadjuvância. Dificilmente vai cair na sua prova, a gente acaba avaliando caso a caso, tá? Até porque é difícil a gente falar, isso aqui é um T2 e não é um T3. A gente fica muito na dúvida, né? Vocês têm que fazer ultrassom endoscópico, enfim. Mas fica na dúvida. Isso aqui é sempre uma discussão e a gente vai mais para os critérios gerais. Então lembre-se, T1BN0, esofagectomia upfront. T3 ou T4A
ou N positivo, neoadjuvância, tá? E aí, o protocolo vai ser diferente se for um carcinoma espinosolar ou se for um adenocarcinoma. Normalmente, no carcinoma espinosolar, eu acabo indicando o protocolo CROSS, que é feito por carboplatina e paclitaxel, mais 41,4 grays de radioterapia, tá? Então, é quimio-radioterapia neoadjuvante. O SEC responde melhor à radioterapia, por isso que eu sempre indico radioterapia mais uma quimioterapia radiosensibilizante, que é carboplatina e paclitaxel, para os pacientes que têm SEC. Já os pacientes com adenocarcinoma, normalmente a gente faz esquema FLOT, tá? Por que eu estou falando normalmente? Porque alguns protocolos indicam, e eu estou autorizado a fazer o esquema CROSS, tá? Que é feito com quimio-radioterapia para esses pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm adenocarcinoma e têm uma alta massa tumoral no esôfago. Eu posso fazer o esquema CROSS realmente sim, eu estou autorizado por literatura e às vezes isso é cobrado na prova, tá? Então, não decore CROSS, SEC, FLOT e adenocarcinoma, não sempre isso. A única coisa que a gente não faz é FLOT para SEC, tá? A gente não faz só quimioterapia neoadjuvante, que é o principal pro adenocarcinoma, para carcinoma espinosolar. Então, carcinoma espinosolar é esquema CROSS, quimio-radioterapia neoadjuvante. Adenocarcinoma não, eu posso fazer só quimioterapia neoadjuvante ou quimio-radioterapia neoadjuvante, o esquema CROSS. De qualquer forma, após a neoadjuvância, a gente repete os exames, tá, de estadiamento. Então, de preferência, repete tudo, tomografia, endoscopia e PET-CT, tá? E a gente reavalia se o paciente melhorou ou pelo menos se manteve doença estável. Se manteve a doença estável ou melhorou, né, diminuiu, regrediu doença, a gente indica esofagectomia com linfadenectomia, tá? A esofagectomia que a gente mais faz é a em 3 campos, com linfadenectomia em 2 campos, tá? Esofagectomia em 3 campos, por quê? A gente mexe no esôfago cervical, torácico e abdominal. Agora, a linfadenectomia no Brasil, nos Estados Unidos, no Ocidente, ela normalmente é em 2 campos. A gente faz a linfadenectomia torácica, mediastinal e abdominal. Os japoneses fazem a linfadenectomia em 3 campos, porque normalmente o Japão faz linfadenectomia cervical também para os pacientes, obviamente com o paciente com carcinoma espinosolar. E a gente reconstrói normalmente com tubo gástrico. A gente vai ver os tipos de esofagectomia daqui a pouco, tá? Mas só de um princípio geral, né? Essa é a esofagectomia que a gente mais faz aqui no Ocidente, aqui no Brasil. Uma coisa importante para você lembrar para sua prova, tá? Esofagectomia, mesmo se o paciente tiver tido resposta clínica completa após neoadjuvância. Eu fiz neoadjuvância, o tumor desapareceu? Que ótimo, muito legal, graças a Deus. Mas eu vou indicar esofagectomia mesmo assim. A não ser que, em alguns casos, quando é um carcinoma espinosolar ou até um adenocarcinoma mais comum no carcinoma espinosolar, eu não indico quimio-radioterapia neoadjuvante, eu indico uma quimio-radioterapia definitiva, que é o paciente não tem performance, ele está muito debilitado, está quase acamado. O paciente tem um tumor que invade a traqueia ou invade a coluna, é um tumor irressecável. Ao invés de fazer uma quimio-radioterapia neoadjuvante, eu faço uma quimio-radioterapia definitiva. Eu aumento a dose de radiação nesse meu paciente. E aí o que acontece? Quando eu faço uma quimio-radioterapia definitiva, por definição, eu não quero operar esse paciente mais. Até posso indicar depois uma cirurgia de resgate, tá? Eu vou ter que discutir na reunião, caso a caso, mas a quimio-radioterapia não foi neoadjuvante, foi definitiva. Então toma cuidado com o termo. Se é uma definitiva, eu não quero operar, mesmo que o paciente responda bem. Aí se eu for fazer um resgate para ele, ou porque ele só teve uma pequena recidiva local, ou porque ele está muito bem, eu quero tirar o esôfago dele e reconstruir com um tubo que talvez eu dê uma melhor qualidade de vida e uma melhor sobrevida para ele, aí eu vou discutir caso a caso, a prova não vai cobrar isso para você. Beleza? Então, fez neoadjuvância, que era intuito curativo, é igual esofagectomia depois aí de 5, 8 semanas, depende do protocolo de tratamento, é igual esofagectomia, cirurgia sempre. Não existe watch and wait igual do câncer de cólon lá, beleza? Bom, vamos ver uma questãozinha duenária aqui, uma questão interessante para a gente discutir alguns conceitos.
Um paciente de 57 anos possui uma lesão esofágica estenosante não transponível ao aparelho de endoscopia em nível do esôfago médio distal, com biópsia revelando um carcinoma epidermoide escamoso, né? Um carcinoma escamoso, um SEC. O paciente iniciará tratamento com radioterapia e quimioterapia neoadjuvante, porém está com ingesta praticamente nula de alimentos há vários dias. Qual a melhor estratégia cirúrgica de via alimentar a ser indicada para esse paciente? Então, um paciente que tem uma lesão obstrutiva, normalmente, ou a gente passa uma sondinha nasointeral e alimenta ele até ele fazer a neoadjuvância, às vezes esse tumor já diminui, ele consegue recomer por boca até a cirurgia, tá? Porque a gente tem que nutrir via enteral ele, de preferência, né? Oral inicialmente, não consigo enteral. Ou eu posso fazer uma gastrostomia, tá? Laparoscópica, nesse caso endoscópica não vai dar certo, porque o paciente tem um tumor obstrutivo, que não deixou nem o endoscópio passar, ou eu posso fazer uma ileostomia. Eu atualmente prefiro fazer uma gastrostomia laparoscópica na pequena curvatura, que é o local do estômago que vai sair quando fizer uma esofagectomia. A gente já percebeu, já viu que não atrapalha eu realizar um tubo gástrico para reconstruir esse meu esôfago. De modo geral, né, e até historicamente, a gente costumava fazer uma jejunostomia. Porque a gente sabe que a jejunostomia é muito mórbida e tem um risco de perda de jejunostomia, tem um risco de hérnia interna. Então, sempre que possível, a gente prefere uma gastrostomia. Historicamente, a gente faz a jejuno. O ENARI, por ser uma prova aí de banco de questão, deu como gabarito correto a jejunostomia, tá? A jejunostomia foi a resposta correta e não está errado se cobrarem, porque a gente pode fazer. O ruim foi ter colocado a gastrostomia laparoscópica junto, porque a gente pode fazer realmente a gastrostomia laparoscópica. Obviamente, se eu não conseguir passar uma sonda nasointeral, nesse caso eu não conseguiria, porque esse tumor não deixou nem o endoscópio transpô-lo, tá? Então, a resposta do ENARI foi jejunostomia, mas a resposta aqui do Medcoff foi tanto gastrostomia laparoscópica na pequena curvatura, quanto a jejunostomia. Beleza. Tipos de esofagectomia. Existem alguns tipos de esofagectomia por nome, e você, aluno Medcoff, você vai decorar esse nome, tá? Obviamente que cai, às vezes cai, então por isso que a gente vai dar. Então é importante vocês lembrar esses dois nomes, principalmente a McEwen e a Arvoe-Lewis, tá? Que são as duas antagônicas aí, as duas que tem mais briga, principalmente por causa da anastomose, né? Se cervical ou intratorácica. E porque já vi caindo já no IANSP para R1, tá? Já vi caindo na Santa Casa. Então, isso aqui é um tema cobrado. O examinador gosta, tá? E outra coisa, isso daqui a gente vai falar que é uma toracotomia direita, uma cirurgia aberta, mas cada vez mais a gente está fazendo cirurgias minimamente invasivas, né? Então nem lembro quando eu fiz uma esofagectomia aberta na minha vida, faz muito, muito tempo. A gente faz normalmente esofagectomias por videolaparoscopia ou cirurgia robótica, beleza? Então a esofagectomia em 3 campos, que é a esofagectomia McEwen, ela constitui o quê? Uma toracotomia direita, uma laparotomia superumbilical e uma incisão cervical com a esquerda aqui, com uma anastomose cervical, tá? Então, a McEwen é isso, é a que a gente mais faz atualmente. Obviamente que ao invés de toracotomia direita, eu faço uma toracoscopia direita. Ao invés de uma laparotomia superumbilical, eu faço uma laparoscopia e anastomose cervical por uma incisão cervical. Tem que fazer uma incisão mesmo. É a maior incisão que a gente faz durante uma esofagectomia em 3 campos, a McEwen, é a incisão cervical esquerda, beleza? A esofagectomia transiatal, ela é uma possibilidade, então a gente não mexe, não abre o tórax do paciente, então a gente faz tudo por videolaparoscopia ou por laparotomia pelo abdômen, a gente abre o hiato um pouco e disseca todo o esôfago cervical, todo o esôfago mediastinal aqui no mediastino inferior, médio, até chegar no pescoço, e depois a gente abre uma anastomose, abre o pescoço à esquerda, que faz uma anastomose cervical com tubo gástrico. Ela é factível, a gente fazia bastante antigamente, principalmente porque é uma cirurgia menos mórbida do que fazer uma toracotomia. O problema da esofagectomia transiatal é que eu faço uma linfadenectomia mais prejudicada. Eu não consigo fazer uma linfadenectomia depois da carina, supracarinal, tá? Então, a linfadenectomia, ela fica razoável até a região da carina,
mas no mediastino médio superior eu não consigo fazer uma linfadenectomia apropriada. A esofagectomia transtorácica, a Ivor-Lewis, também é uma possibilidade. A gente começa fazendo uma laparotomia, uma laparoscopia, tá? Disseca o estômago, faz o tubo gástrico e depois a gente vira ou não o paciente, faz uma toracotomia ou uma toracoscopia. A Ivor-Lewis é importante por quê? Porque a gente faz uma anastomose intratorácica, tá? Ao invés de a gente abrir o pescoço do paciente, a gente resseca, sepulta o esôfago no mediastino e faz uma anastomose intratorácica, diferentemente da McEwen e da transhiatal, que a gente faz uma anastomose cervical. E aí é importante a gente saber as diferenças da anastomose cervical da anastomose intratorácica. A anastomose cervical, teoricamente, é uma anastomose mais segura. Por quê? Apesar de dar mais fístula, então, isso é interessante, a anastomose cervical dá mais fístula, mas ela é mais segura, porque é uma fístula mais benigna, uma fístula menos grave, porque é que está aqui no pescoço. Quando o paciente tem fístula, eu acabo drenando, já está com dreno, passo um vácuo endoscópico e tem uma chance de cicatrizar e drenar só para o meio externo. Já a anastomose intratorácica da cirurgia de Ivor-Lewis, a gente tem medo de fazer, por quê? Porque quando dá uma fístula, apesar de ser mais raro da fístula, porque a anastomose intratorácica, como o tubo gástrico é menor, ela é mais bem vascularizada, quando dá fístula, vai direto para o mediastino. E aí a gravidade dessa fístula é pior, né? Porque tem risco de mediastinite. Algumas meta-análises compararam a morbimortalidade da fístula cervical, da anastomose cervical com a anastomose intratorácica, e como a anastomose cervical dá mais fístula, apesar dela ser mais benigna, e a anastomose intratorácica dá menos fístula, a morbimortalidade foi equiparada em algumas meta-análises, tá bom? Por causa disso. Mas o que você tem que saber, aluno Medcoff, isso aqui já é bastante específico, que a anastomose cervical, teoricamente, ela é um pouco mais benigna, porque ela está mais superficial, ela fica aqui embaixo do esternocleido mastoideu, e aí ela exterioriza mais facilmente, ela é drenada para o meio externo mais facilmente. Já a intratorácica da cirurgia de Ivor-Lewis, ela quando dá fístula, vai lá para o mediastino, tem um risco maior de mediastinite, e mediastinite é uma complicação super grave, o paciente tem risco de sepse e morte, beleza? Bom, vamos mostrar aqui a esofagectomia transtorácica, tá? A cirurgia de McEwen que a gente faz na nossa prática clínica. Então a gente faz a incisão, coloca os trocardes aqui nessas posições, pode variar um pouquinho, dependendo se for por robô ou não. E aí, essa daqui é a nossa visão. O paciente fica na posição do Superman, ele fica em decúbito ventral, não com a barriga para baixo da mesa, o tórax fica bem aberto aqui, tá? E aí a gente faz a incisão na parte direita do tórax. E aí a gente consegue ver aqui, a veia ásicos, com a crosta da veia ásicos aqui, a coluna está aqui em cima, tá? E aqui embaixo tá o esôfago. Aqui ele está aqui rebatido pela pleura, né? A pleura está cobrindo o esôfago, a gente não consegue ver direito. Quem não está acostumado com essa anatomia, é uma anatomia difícil realmente, tá? E aqui tem o esôfago, e aqui embaixo, tem o quê? Tem o pericárdio, tem as veias pulmonares, a cava está aqui um pouquinho em cima, então tem várias estruturas importantes. E uma outra estrutura que acompanha aqui a coluna junto com a veia ásicos, que a prova adora, é o ducto torácico. Lembrar do ducto torácico, a gente tem que identificar esse ducto torácico durante a esofagectomia e a gente clipa e liga o ducto torácico. Porque se a gente lesionar e não clipar o ducto torácico ali no mediastino inferior, tem um risco de quilotórax, né? Tem um derrame pleural quiloso, né? E aí a gente tem que fazer uma dieta pobre em lipídio e muitas vezes ter que reintervir o paciente e ligar o ducto torácico, porque esse paciente fica com quilotórax recorrente, tá bom? Lembrar do ducto torácico que é uma etapa importante, essa ligadura do ducto torácico. Fiz a dissecção de todo o mediastino até o conduto cérvico-torácico aqui alto. Eu vou para a parte abdominal, viro o paciente e vou para a parte abdominal. Disseco os vasos breves aqui, preservando a arcada gastromental. E aí eu faço o quê? Eu faço um tubo gástrico com uma linfadenectomia da região do tronco celíaco. Então a linfadenectomia da região do tronco celíaco faz parte da linfadenectomia da esofagectomia.
O tubo gástrico, ele é feito, né, preservando quais artérias? A artéria gastro-omental da direita, principalmente. Às vezes eu posso preservar a gástrica direita, mas a principal artéria que eu preservo, que irriga o tubo gástrico, é a gastro-omental da direita. E o tubo gástrico normalmente é um tubo fino, tá? Que vai esvaziar pela grande curvatura. Então esse aqui é um tubo gástrico subindo, né? Só mostrando que ele vai chegar ali até o pescoço. Eu passo pelo mediastino, pelo espaço ali que estava a peça, tá? Eu puxo ele e aí faço uma anastomose cervical, tá? Essa cirurgia é McKibben. A esofagectomia transhiatal é muito semelhante, só que eu faço tudo por via abdominal. Eu disseco aqui, abro o pilar aqui, disseco o esôfago todo por via abdominal até lá em cima cervical. Faço incisão cervical, encontro o esôfago e faço depois anastomose com tubo gástrico também. A linfadenectomia normalmente é uma linfadenectomia ampla, obviamente que vai variar de paciente para paciente, tá? E do tipo de cirurgia que a gente vai indicar, lembrando que a esofagectomia transmediastinal tem uma pior linfadenectomia quando comparada com a transtorácica. E aqui a gente acaba não fazendo recorrentemente a linfadenectomia dos linfonodos recorrenciais, que é essas daqui supracarinais, na região aqui do nervo laríngeo recorrente. Por que a gente não faz? Porque a gente não tem tanto SEC e a gente não vê tanto benefício, porque a gente acha que a quimiorradioterapia neoadjuvante trata esses pacientes linfonodos que podem estar acometidos. Agora, se no pós-neoadjuvância eu tenho um linfonodo recorrencial acometido, um paciente com carcinoma espinosolar, eu posso fazer essa linfadenectomia recorrencial. Sim, eu já fiz alguns casos, inclusive, tá? O mais comum a gente só faz até as paratraqueais aqui, tá? Principalmente para carcinoma espinosolar ou até para adenocarcinoma. Então, os japoneses não, os japoneses fazem toda essa linfadenectomia aqui, tanto recorrencial quanto cervical. Por isso que a linfadenectomia dos japoneses é em 3 campos, enquanto a nossa é em 2 campos, né? É o mediastinal e abdominal. O japonês faz abdominal, mediastinal, mediastino superior, recorrencial e cervical também, tá? E aqui são os linfonodos, principalmente da esofagectomia transhiatal, tá? A esofagectomia transhiatal acaba tendo só um linfonodo até a região infracarinal. Acima da carina, a gente não consegue fazer de forma adequada a linfadenectomia na esofagectomia mediastinal transhiatal. Anastomose cervical. Então, aqui é um paciente nosso fazendo anastomose cervical. Normalmente faz uma anastomose grampeada, tá? 2 planos, sutura e deixa aqui drenada, tá? Com um dreninho, um dreno de Penrose no pescoço. E aqui é uma imagem de uma peça cirúrgica de uma esofagectomia. Então, ó que interessante aqui, ó. Quando a gente faz a esofagectomia, a gente faz o quê? Faz uma esofagectomia e uma gastrectomia. Sai um pedaço do estômago. Sai um pedaço do estômago. Então, é até uma... até uma redundância quando a gente fala esofagectomia mais gastrectomia polar. Às vezes a questão cobra. Fala esofagectomia mais gastrectomia polar. Por quê? Porque é mandatório, quando eu faço uma esofagectomia, eu tirar pelo menos um pedaço do estômago, tá? Então já está implícito que eu tiro um pedaço do estômago. E aqui, ó, um caso nosso de um paciente com SEC que operou aquele mesmo caso lá no começo, que pós-neoadjuvância ele teve resposta completa e desapareceu o tumor. O tumor aí, ó, desapareceu. Mesmo assim a gente operou ele, porque tinha feito uma quimiorradioterapia neoadjuvante. O que que acontece? O paciente tem bom prognóstico, tem um alto prognóstico de cura, porque o tumor respondeu muito bem à neoadjuvância. E os pacientes com tumores irressecáveis, o que eu faço? Normalmente eu faço quimiorradioterapia definitiva. O que é um tumor irressecável? Quando tem invasão da aorta, via aérea ou coluna vertebral. Se o paciente tem metadistância ou linfonodomegalia não regional, ele é um paciente inoperável, né? O tumor não é irressecável em si, mas é um paciente inoperável. E aí eu vou ter que avaliar se eu vou fazer quimiorradioterapia ou só uma quimioterapia paliativa. Eu posso avaliar passagens de prótese, principalmente pacientes que têm disfagia ou os pacientes que apresentam fístulas
principalmente fístula esôfago-traqueal, entre o esôfago e a traqueia, tá? Eu posso passar uma prótese revestida para esses pacientes mais graves, têm uma alta mortalidade e para eles comerem também. Então, o paciente quer comer por boca, e muitas vezes tem uma lesão obstrutiva ou suboclusiva do esôfago, eu posso avaliar a passagem de prótese para permitir o paciente comer com uma paliação, aí, um alívio dos sintomas do paciente conseguir comer por via oral, que é um dos prazeres do paciente, tá? Então, só mais uma vez, que é importante a gente frisar, da quimiorradioterapia definitiva. Quando eu faço quimiorradioterapia definitiva, principalmente para esses tumores que são localmente avançados, que têm invasão ou da aorta, ou da via aérea, ou da coluna vertebral, eu não tenho intuito de operar esse paciente depois, mesmo que o tumor desapareça. Muitas vezes, o paciente tinha uma suspeita de invasão da traqueia, estava achando que ele estava invadindo, fiz quimiorradioterapia definitiva, o tumor desapareceu, tem plano de clivagem agora traqueia, e eu posso discutir na reunião se eu vou ou não indicar uma esofagectomia de resgate. Normalmente a gente nem indica, mas posso indicar, tá? Mas esse é o conceito, porque antes eu fiz uma quimiorradioterapia definitiva, dei mais radioterapia no tórax. Essa cirurgia desse paciente é muito mais difícil, mais demorada, com risco de lesão de via aérea, lesão de aorta. É uma cirurgia bem delicada, tá? Este é o conceito que eu quero que você, Metcoffer, saia daqui dessa aula. Em relação ao adenocarcinoma. O adenocarcinoma, ele é classificado por essa classificação aqui, a classificação de Sievert, em 3 tipos. Tipo 1, que vai de 5 a 1 cm acima da tag. Tipo 2, que vai de 1 cm acima da tag para 2 cm abaixo da tag. E Sievert 3, que vai de 2 cm abaixo para até 5 cm abaixo da tag. Sievert 1 são os tumores de esôfago propriamente ditos. O Sievert 2 são os tumores de cárdia e o Sievert 3 são os tumores subcárdicos. Por que isso é importante, Felipe? Porque isso vai ditar o tratamento desses tumores. Sievert 1 é igual a esofagectomia em 3 campos. Sievert 2 é igual também a esofagectomia em 3 campos. Em alguns casos, a gente pode discutir uma gastrectomia total. Já o Sievert 3, ou os tumores subcárdicos, são considerados tumores gástricos. Aí, nesses casos, a gente pode fazer uma gastrectomia total com linfadenectomia D2. O grande problema aqui fica no Sievert 2, né? Porque fica uma briga entre o cirurgião de esôfago, que indica uma esofagectomia em 3 campos, e o cirurgião de estômago, que quer indicar uma gastrectomia total. Alguns trabalhos mais recentes mostraram que entre 5 e 10% das vezes, esses pacientes com Sievert 2, neoplasias de cárdia, podem ter metástase em linfonodos mediastinais inferiores. E por causa disso, a esofagectomia em 3 campos seria mais benéfica, porque quando eu faço uma esofagectomia, eu tiro mais linfonodo, principalmente do mediastino inferior, tá? Então a prova dificilmente vai te cobrar nessa pegadinha aí, mas lembre-se, Sievert 1, esofagectomia em 3 campos. Sievert 2, normalmente esofagectomia em 3 campos, eu posso discutir uma gastrectomia total. E Sievert 3 é igual a gastrectomia total com linfadenectomia D2. Como eu sei que é um Sievert 1, por exemplo, um tumor que vai de mais 5 até 0, né? Então, um tumor grande de 5 centímetros que vai de mais 5 até 0, pelo epicentro. De mais 5 até 0, o epicentro está no 2,5, certo? Então, se o epicentro está no 2,5, o tumor com certeza é um Sievert 1, tá? Porque o epicentro dele que importa, tá? Se o epicentro do tumor tivesse no 0, então fosse um tumor que vai do, sei lá, do mais 2 ao menos 2, tá no 0 o epicentro. Esse daqui é um Sievert 2, porque o epicentro do tumor é o 0, beleza? Então, a classificação de Sievert vai depender do epicentro do tumor. Isso já foi questão da USP, questão maldosa. Você, Metcoffer, não vai errar mais, beleza? Bom, aqui ó, um exemplo de um paciente nosso, um adenocarcinoma de transição, Sievert 2, tá? Então, um tumor feio aqui, uma lesão ulcerada bem na tag, em que a gente fez tomografia, tomografia de pescoço, tórax, abdômen, pelve,
PET-CT, tá? Não tinha meta-distância, a gente fez neoadjuvância com FLOT, e aí depois operou esse paciente, ele não tinha tido resposta completa, é difícil a gente ter um adenocarcinoma com resposta completa, mas o tumor respondeu razoavelmente, tá? E aí é a peça cirúrgica de um paciente nosso também, que foi submetido à esofagectomia em 3 campos, esofagectomia McEwan transtorácica com anastomose cervical, beleza? Questão da Unicamp 2024, ó, vamos lá, interessante. Paciente com diagnóstico de carcinoma espinocelular do esôfago torácico apresenta evidências de fístula entre a via aérea e o esôfago no exame de broncoscopia. Entre as alternativas abaixo, a conduta indicada para esse paciente é a seguinte. Tem um paciente com carcinoma espinocelular invadindo a traqueia, tem uma fístula. Esse paciente tem um tumor irressecável. O que eu vou fazer? Uma terapia paliativa, ou uma quimio-radioterapia definitiva, ou só uma quimioterapia exclusiva. Vamos lá. Neoadjuvância? Não. O paciente tem uma lesão irressecável. Ele não pode ser submetido a neoadjuvância. Beleza? B. Esofagectomia subtotal exclusiva? Não, né? Terapia paliativa. C. Esofagectomia subtotal e adjuvância? Não. Alternativa D, que era correta. Quimioterapia exclusiva. Esse paciente pode ser só submetido a quimioterapia exclusiva ou quimio-radioterapia definitivo de modo paliativo também. Essa questão aqui, se eu não me engano, é da USP. Ó. Homem de 68 anos iniciou há 2 meses quadro de disfagia progressiva, principalmente para alimentos sólidos, tendo perdido 12 quilos no período. O paciente é tabagista e etilista desde os 18 anos de idade, com uso irregular de omeprazol por regurgitação e pirose frequentes. Foi submetido a endoscopia digestiva alta, demonstrada a seguir. Qual é o tipo histológico e o fator de risco mais provável? Então aqui, ó, o que acontece? A gente está diante de um paciente com etilista e tabagista, certo? Então, principalmente etilista e tabagista desde os 18 anos de idade, então ele tem um fator de risco importante para carcinoma espinocelular, mas quando a gente vê, ele dá uma imagem da transição esôfago-gástrica aqui para a gente, só está aparecendo a transição esôfago-gástrica. Partindo desse princípio, tumores distais são mais propensos a serem adenocarcinomas, tá? Então eu fico na dúvida, poxa, será que é um adenocarcinoma? Talvez seja um adenocarcinoma. E aí eu olho aqui com atenção nessa primeira imagem, eu lembro da minha aula de esôfago de Barrett, que é na primeira imagem, ó. Tem uma lingueta cor rosa salmão aí no esôfago distal, bem na transição esôfago-gástrica. O que é isso daí? É um esôfago de Barrett. E quando está entrando ali, ó, assim que está entrando no estômago, tem essa lesão vegetante, assim, um pouco ulcerada, que é o tumor. Qual tumor que fica no esôfago distal? É o adenocarcinoma. O adenocarcinoma está muito relacionado com esôfago de Barrett. A alternativa mais propensa aí é a alternativa B de bola. Mas essa questão da USP tinha 2 questões juntas. Vamos lá ver a segunda questão, para ver se ele dava alguma informação a mais. O paciente foi submetido a estadiamento clínico, tomografia computadorizada tóraco-abdominal, especialmente do esôfago distal, então ele falou que era distal, com extensão de 4 centímetros, com pelo menos 2 linfonodos aumentados. PET-CT 18 FDG, captação da lesão do esôfago distal e linfonodos periesofágicos acometidos. Então, uma lesão TX N positivo. Após complementar os ciclos de quimio e radioterapia, então, mesmo sendo um adenocarcinoma, ele fez quimio-radioterapia, um esquema cross. Tá certo, pode fazer. Qual é a conduta recomendada neste momento? Quando eu acabo a quimio-radioterapia neoadjuvante, eu reestadio o paciente de modo clínico, tá? Então, alternativa A, que é provavelmente a correta, é reestadiamento clínico. B, tratamento endoscópico? Não, né? Esofagectomia subtotal transiatal com gastrectomia total e linfadenectomia abdominal? Não, né? Então, esofagastrectomia é uma modalidade à parte que às vezes a gente tem que fazer, mas é muito difícil, a lesão tem que ser muito grande. Nesse caso, possivelmente um Sievert 2, um tumor de transição aí, a gente vai acabar fazendo uma esofagectomia em 3 campos, beleza? E tratamento endoscópico com mucosectomia também não, né? Uma lesão era grande, a gente fez
neoadjuvância, mesmo que ela reduziu ou desapareceu, o tratamento depois vai ser esofagectomia. Mas antes de indicar esofagectomia, eu tenho que restadiar clinicamente esse paciente alternativa A. Vamos lá ver, ó. Resposta da primeira questão, realmente é um adenocarcinoma e um esôfago de Barrett, como visto nessa primeira imagem, essa lingueta aí cor rosa salmão. E a outra questão era restadiamento clínico, realmente sempre depois que a gente faz a neoadjuvância, a gente restadia esse paciente para ver se ele progrediu ou não a doença. Rapidamente, finalizando aqui a minha aula, as complicações pós-esofagectomia. A mais temida é a fístula, né? Então, normalmente o paciente está no quinto, sétimo pós-operatório, pode ter um pouco de dor, um pouco de taquicardia, febre, e o dreno, ele pode ficar, ó, igual tá o dreno aqui dessa primeira imagem aqui em cima, com saliva, até que se prove o contrário. Isso daqui é o diagnóstico de fístula. Ou eu faço um azul de metileno. Normalmente no oitavo pós-operatório eu dou para o paciente tomar azul de metileno, se não saiu nada no dreno, né? E aí quando o paciente toma azul de metileno, ele pode sair no dreno. Se sair no dreno, quer dizer que ele tem uma fístula, mesmo que pequena, tá? Como que é o racional da fístula? Isso daqui é o racional para todas as fístulas, a gente vai comentar isso várias vezes ao longo da aula. A gente vai dar, tem um paciente que tem uma fístula. O paciente está estável ou está instável? Normalmente, se o paciente está instável, é igual reoperação, tá? Reoperação não tem muito o que eu fazer, eu tenho que lavar a cavidade e drenar abundantemente, porque essa fístula está contaminando, deve estar contaminando o mediastino, o paciente está com uma mediastinite. O paciente está estável, eu vou estudar essa fístula. Então, eu dei azul de metileno, beleza, fiz o diagnóstico. Eu posso fazer um ED, ou normalmente a gente faz uma tomografia de pescoço, tórax, abdômen. E aí a gente dá contraste endovenoso e via oral, contraste iodado, para a gente estudar a fístula de modo adequado. Ah, é uma fístula limitada que já está drenada. Beleza, eu deixo o paciente em jejum, antibiótico terapia, eu posso ou não introduzir o vácuo endoscópico, que é uma terapia mais moderna, em que aumenta a taxa de cicatrização da fístula e o clearance bacteriano, beleza? Então é bom o vácuo endoscópico. Passo por endoscopia, deixa um vácuo lá aspirando por endoscopia mesmo. O paciente tem uma fístula que não está bloqueada, não está escorrendo lá para o mediastino. Poxa, eu tenho que reabordar esse paciente, lavar rapidamente o mediastino, deixar o paciente em jejum, drenar bem, e aí eu posso colocar vácuo endoscópico, vou ter que dar antibióticos de largo espectro, porque esse paciente vai ficar instável logo, porque é uma fístula não bloqueada. Às vezes tem uma coleçãozinha bloqueada, alguma coisa, difícil ter uma coleção bloqueada no pescoço, eu posso drenar, seja cirurgicamente abrindo um pouco a incisão do pescoço, até para radiologia intervencionista, apesar de a gente não usar muito radiologia intervencionista no pescoço em si, tá bom? Outra complicação um pouco mais frequente, inclusive, são as complicações respiratórias, seja pneumonia, TEP, broncoespasmo, síndrome de desconforto respiratório, contusão pulmonar. Complicação respiratória, ela é frequente, por quê? Porque a gente machuca o pulmão, né? Então imagina uma esofagectomia transtorácica, a gente vai lá, fica batendo o pulmão, abaixando o pulmão com pinça, coloca gás, tira gás, deixa um dreno lá, calibroso depois no pós-operatório, eu tenho risco de ter complicações respiratórias e pulmonares, realmente o pulmão fica colabado durante a cirurgia, enfim. E paralisia da corda vocal, principalmente relacionada com a linfadenectomia do laríngeo recorrente, não é raro o paciente ficar rouco, mesmo que transitoriamente, por paralisia da corda focal e até a fístula. Às vezes uma fístula cervical pode irritar o nervo laríngeo recorrente e o paciente ter paralisia da corda vocal mesmo que transitoriamente, tá? Aqui uma imagem de um ED com uma fístula, o paciente tinha uma fístula cervical, e aqui ó, a gente consegue ver nessa imagem, principalmente na segunda imagem, que esvazia um pouco, mas foi um pouco para o mediastino, e ele está um pouco corado aqui, tá corando perto do dreno, na região do dreno, ou seja, vazou para o mediastino, e essa fístula é uma fístula não bloqueada que eu vou ter que agir rápido, tá? Então é importante a gente lembrar do diagnóstico de fístula, ela acontece entre o quinto, o sétimo, o oitavo pós-operatório de mesofagectomia, e por isso que a gente tende a fazer uma anastomose cervical
que quando ela dá fístula é mais comum realmente, acontece às vezes 10% dos casos, mas é uma fístula mais benigna que drena para o meio externo e a gente consegue controlar melhor esse paciente, controlar a sepse até a fístula cicatrizar. Lembre-se, uma fístula drenada é uma fístula tratada na maioria das vezes. Obviamente tem que dar antibiótico, não pode deixar passar comida lá, deixa o paciente em jejum com dieta pela sonda, que o paciente sai com uma sonda nasointeral da cirurgia. E um detalhe importante que a USP adora, às vezes a fístula é porque a anastomose ficou muito pequenininha, e aí a gente dilata um pouco a anastomose por endoscopia para diminuir a pressão nessa fístula e ela tender a fechar mais rápido. Então a USP já colocou algumas questões falando de dilatar a anastomose, e realmente a gente dilata a anastomose para diminuir a pressão na fístula, tá bom? Questãozinha aqui da USP, vamos lá ver, ó. Paciente de 75 anos, portador de carcinoma espinsolar do terço médio do esôfago, submetido a tratamento neoadjuvante com quimiorradioterapia. Está no 6º pós-operatório de esofagectomia por toracoscopia e anastomose cervical. Após uma crise de tosse, apresentou abaulamento na região cervical com enfisema supraclavicular, com alteração da voz, sem dispneia. Solicitado radiografia de tórax sem evidência de pneumotórax, somente presença de pequeno pneumomediastino. Qual é a melhor hipótese diagnóstica e o exame a ser solicitado? O que aconteceu aqui, pessoal? O paciente estava bem, vindo aqui no 6º pós-operatório, entre o 5º e 7º, começou a ter alteração da voz, abaulamento na região cervical. Até que se prove o contrário, ele teve uma fístula da anastomose cervical. E qual que é o exame que a gente pede? Tomografia computadorizada de pescoço e tórax, às vezes até abdômen, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Bom, a gente fica por aqui com o nosso módulo de esôfago, tá? Então, se qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários da aula. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, Felipe Fernandes _Medcoff, tá? E tira qualquer dúvida comigo, diretamente comigo da nossa aula, tá? Então, te espero até o próximo módulo. Continua firme, estamos juntos, tá? Vamos com tudo. Tchau, pessoal!